batom rosa. Ok, vamos começar então? Hoje, última escola dominical do ano de 2014, tendo em vista que próximo domingo vai ser almoço, então não vai ser assim aquela escola dominical formal. No outro domingo os dois pastores vão ser arrebatados, né? Eles vão deixar o corpo aqui. E então, para o último estudo da sequência Manejando Bem a Palavra da Verdade, com as suas 10 lições. Então hoje está aberto a perguntas sobre qualquer uma das lições pelas quais nós passamos. O pastor lembra, no finalzinho do ano de 2013, quando está terminando o ano de 2013, o pastor falou assim: não, vamos estudar aí o Manejando, pega umas liçãozinhas, a gente estuda aí durante o mês de novembro, dezembro, mais tardar lá para janeiro a gente está acabando. Lembra? Rendeu 14 meses, 60 lições gravadas, fora as não gravadas. E ao longo desses 14 meses, nós estudamos as 10 liçõezinhas que estão contidas aqui nesse pequeno livreto do Silas Scofield, que são o judeu, o gentio e a igreja. Então, se os irmãos têm dúvida a respeito de algum desses assuntos, agora é a hora. Viu, Marcelo? O judeu, o gentio e a igreja. As 7 dispensações, que até gerou aquele gráfico, né? As 7 dispensações. Os 2 adventos de Cristo. A sua primeira vinda em sofrimento e a sua segunda vinda em glória. É só assunto manjado, assunto corriqueiro. Assunto que, graças ao Senhor Jesus Cristo, essa igreja, penso que 99% dos seus membros conhecem bem. Os 5 juízos. Aqueles juízos que estão descritos na Bíblia e que o pessoal pega tudo de uma vez. O meio evangélico tem a mania de pegar todos os juízos, põe no liquidificador e bate. Mistura tudo. Faz um mexidão. Né? Faz um mexidão. Aí o incrédulo é julgado junto com o crente, o julgamento de obras do crente mistura com o julgamento dos pecados do ímpio, e aí vira aquela, como diz a minha irmã, assim diz ela, né? Que a minha teologia é a teologia do samba do crioulo louco. Né? Doido. Mas existe o juízo do pecado do crente, que foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Existe o juízo dos nossos pecados lá na cruz. Em cima desse juízo existe o juízo do crente sobre si mesmo. É aquele texto de 1 Coríntios. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, para não sermos condenados com o mundo, que está em 1 Coríntios 11:31. Existe também o juízo que já foi citado do trono branco. Existe o juízo de Israel e das nações no final da tribulação, e existe o juízo das obras dos crentes. Mas o pessoal mistura tudo. Eles misturam 10 virgens com Israel no final da tribulação. Aí ele crê que o crente tem que perseverar até o fim para ser salvo, que o evangelho desse reino, nós pregamos o evangelho do reino, tem que ser pregado a todas as nações aí, senão não virá o fim. Você sabe que eles misturam isso tudo aí. Não, e essa parábola das 10 virgens, eu já vi gente aplicando na igreja. Gente, poucos aplicam a Israel. E ainda aplica errado, porque você não aplica nem a igreja nem Israel, você aplica o remanescente judaico tribulacional da segunda metade da tribulação. Você vê como é que a coisa é específica. Aliás, uma das acusações contra os dispensacionalistas, isso eu estou lendo lá no livro Dispensacionalismo, do Charles Hyde, Dispensacionalismo, É hoje em espanhol. Hoje em espanhol, H-O-Y, não sei. Ficou assim, oi. Eu estou imaginando a palavra. Oi. Como é que fala isso? É oi. Pois é um livro de um americano muito bom de Bíblia, chamado Charles Hyde, né? Só que eu estou lendo a versão espanhola, que ler inglês é chato.
Eu prefiro ler espanhol. Aí, chama dispensacionalismo. Oi! É um livro Silvio Santos, né? Oi! Oi! Lembre-se que eu falei que quando fizer pergunta eu não falo nada. Então, nós temos então o judeu, o gentio e a igreja, as 7 dispensações, os 2 adventos, a primeira e a segunda vinda, as 2 ressurreições, 5, os 5 juízos, 6, esse nós ficamos detidos por um longo tempo, a lei e a graça, 7, as 2 naturezas do crente, a velha natureza ainda residual e presente, e a nova natureza na qual somos convocados a viver. Vocês observam que são assuntos polêmicos, assuntos que confundem a igreja, assuntos que 88,89% dos crentes não dominam. Eu estou sendo otimista, eu diria até 99%, mas estou pondo 89%. O que o pessoal confunde, lei e graça, acho que crente tem que perseverar, tem que praticar a obra, mistura a ressurreição, mistura a dispensação, quem crê, né? Mistura essa questão das 2 naturezas do crente, isso é um assunto Tem gente que quer aplicar o sábado na igreja, quer restaurar a igreja primitiva a seu sábado. O domingo é coisa do Alexandre, não sei o que, não sei o que. E o sábado, é só ir na internet, esse debate é infinito. Não, e o sábado faz parte da lei e foi dado a Israel. Tá lá, é um 6º mandamento, Nós se não me engano. somos o novo Israel. Aí, mas o pessoal ajeita a coisa. Não, outro dia eu li. É impressionante. São 2 povos totalmente diferentes um do outro. É impressionante a qualidade. Bom dia. É impressionante a qualidade gráfica. É impressionante o esmero. É impressionante a dedicação para fazer uma coisa bacana, bonita e bem apresentada que os adventistas têm. Os sites adventistas são fantásticos. Eu babo. Eu lamento. Puxa, que dia que nós, os verdadeiros crentes, vão ter o esmero de fazer uma coisa tão caprichada. São realmente retumbantes de beleza. Você vê o que é uma ilustração adventista só pelo aquele roxinho. Você já viu que tudo deles tem um roxinho? Mas ensina a doutrina errada. Mas roxinho? Como assim? Tem um lilás, em todas as imagens tem um lilazinho, assim, sempre tem um amarelinho, um tom pastel. E isso faz parte do grafismo. Da didática dele. Mas você pode falar mais alto aí, que eles Por que ensinam o ela quê? está reclusa? É que eu tô de olho no olho. Você foi expulsa? Não, estou cuidando do Tá. pequeno. Você podia falar mais alto, que você deu tanta ênfase ao site tão bom, mas você falou muito baixinho a questão que ensina. Pena que ensina coisa errada. Ensina coisa errada. Outro dia mesmo eu estava num site adventista e um dos argumentos dele lá é que Jesus falou a respeito da importância e do valor do sábado. Quando ele, naquele texto de Mateus 24, ele está falando da perseguição do remanescente judaico tribulacional, ele falou: e orai para que a vossa fuga não se dê no sábado. Ou seja, Jesus, ele previu que no futuro, ou seja, nessa presente dispensação, do ponto de vista dele, o sábado ainda teria valor. Mas é porque eles não recortam bem a palavra da verdade e não sabem que aquele trecho profético de Mateus 24 diz respeito a um período que a igreja nem está presente aqui e que diz respeito e cujo público-alvo é o judeu da tribulação. Mas onde que o pessoal vai ver isso? Eles não estudam a Bíblia. E acima de tudo está naquela última semana de Daniel, que é parte da lei ainda. A semana de Daniel já acabou. A última semana, sétima? Sim, eu recebi na sétima mas semana, de acordo com os adventistas, a última semana de Daniel se cumpriu com a morte de Estevão. Coitado. Por isso que Jesus voltou em 1844. A gente que você está afirmando aí, dá a impressão Não, que você- Jesus já voltou, sabia? Em 1844. Já que você tá São os dois adventos. Deixa eu te falar aqui. Aí, o profeta deles lá falou assim: ó, isso Mas é foi uma pergunta. em 1830, falou assim: ó, Jesus vai voltar em 1844. Aí o pessoal foi pra rua, né? 10, 9, ó. Pô, já nós estamos em 1845, cadê Jesus? Aí uma profetisa do Senhor, que eles têm uma profetisa bombada lá, chamada Ellen White, né? Ela falou assim: eu vi
Eu vi, Jesus voltou mesmo. Só que ele passou do santo para o santo dos santos do tabernáculo do templo celestial. Aí eles acreditam nisso. Uma mulher. É. Mas vai lá, mulher. Não, mas o que ela falou, uma mulher, é interessante porque 90% das seitas heréticas foi criado por mulheres. Porque a mulher, ela é mais... Eu sou machista nem nada, muito pelo contrário, eu sou até muito feminista. Né? Eu fui criado no meio das mulheres. Eu brincava de casinha e de boneca. Mas é porque a mulher, ela está mais sujeita à influência satânica. Timóteo fala isso, que o homem não foi enganado, mas a mulher foi enganada. Não, e ela tem a capacidade de manipular o outro para se enganar. Sim, claro, ela faz beicinho. Ai. Em sangue. Ô Carlos, mas é porque eu só queria enfatizar, como eu vou ali do banheiro. Eu só queria enfatizar o seguinte, que quando... Cheira a cebola. Ai, meu Deus do céu. Não, o ácido oxálico da cebola queima as terminações sanguíneas e escapa o sangue. Além de estimula a produção da vitamina K. Mas aí fala. Você não quis o meu lencinho. Depois eu falo. Ó, eu não vou falar nada enquanto não tiver pergunta. As duas naturezas do crente, a posição, é o que eu estou falando, que os irmãos podem fazer perguntas sobre os judeus sobre as 7 dispensações, sobre os 2 adventos, sobre as 2 ressurreições, sobre os 5 juízos, sobre a lei e a graça, sobre as 2 naturezas do crente, sobre a posição e o estado do crente, sobre salvação e recompensa, e sobre crentes e profetas. Só deixar bem claro aí, ô Carlos, já que você deu ênfase aos 2 adventos, e você citou uma heresia de 1848. 1854. Uma heresia. E é só deixar claro que realmente, eu sei que nós não vamos prolongar, que nós já estudamos. Os 2 adventos, nós cremos que um será no arrebatamento da igreja e o outro no final da tribulação, com a volta de Cristo, onde colocará seus pés no Monte da Oliveira, que virá com a igreja gloriosa. Como eu já falei muitas vezes, eu estou no 3º cavalo à direita, aquele branco com manchinha marrom na testa. Eu sempre falo isso, não é, Lané? Mas perguntas a respeito de um desses 10 assuntos. 10 assuntos. Judeu, gentil, igreja. E outra coisa, cara. 6 dispensações, 2 adventos. Está pegando a caramba aí. Lei, graça, 2 naturezas, noção e estado, salvação e recompensa, crentes e profetas. Só para também esclarecer algo, que você deu uma ênfase aí também, e você não deixou claro, porque quem está nos assistindo aqui não teve o estudo que nós tivemos nesse longo ano. Nesses 14 meses? Então, quando você falou que nós somos Israel de Deus, nós não somos Israel de Deus. Mas uma parte significativa da igreja crê que sim. Mas o que a Bíblia fala e nós cremos é que são 2 povos distintos, uma é a esposa de Deus vivo, que é Israel, e outra é a igreja, que é a noiva de Jesus Cristo. E outra... Mas uma esmagadora maioria crê que Israel perdeu a vez. Não estou tratando a maioria, estou falando agora exatamente do que nós cremos. O que nós cremos é exatamente aqui. O que a sã doutrina ensina. E são 2 povos diferentes, 2 povos que pertencem ao Senhor, e nós somos parte desse segundo povo, que é a igreja composta de judeus e gentios juntos em toda a parte do mundo, enquanto Israel é algo nacional, é um povo exclusivo, único, e como a igreja também tem a sua particularidade. Muitos creem que não existe a possibilidade de Deus ser bígamo. Entendeu? Ele tem uma esposa e uma noiva. Como é que é isso? Por isso que... É porque eles não discernem a divindade de Cristo. Exatamente. Eles querem que Cristo é só um profeta. E Isaías 54 é bem claro. Uma criatura. Ó Israel, o Senhor seu Deus é teu marido. E o Santo de Israel, o teu Redentor, é o Deus de toda a terra. Então está falando de 2 pessoas diferentes. Sim, para quem tem discernimento espiritual e o Espírito Santo para ensinar. E mantém a consistência na interpretação da palavra. Isso é fácil de ver. Mas, por exemplo, muitas dessas igrejas evangélicas e até muitas das seitas, a maioria delas, tem como mestres e líderes pessoas que não nasceram de novo. É verdade. Então, Coríntios 1 ensina que a mente natural não entende as coisas de Deus. Ela se parece loucura. É só o Espírito Santo que prescruta as profundezas de Deus que consegue revelar a Deus. Então chega a conclusões. Rafa, eu conversar sobre isso no ponto, vindo para cá. É muito lixo que você vai entender, mas tem coisas absurdas.
eu até comentei com ele que nem que eu me esforçasse eu conseguiria chegar a uma conclusão tão obtusa, tão ridícula, tão retardada. Eu fico até surpreso de como é que esse cara conseguiu chegar a essa conclusão Eu já pensei um negócio desse também. em cima desse texto. Esse texto está muito longe de dizer isso e ele conseguiu ver isso aqui. Porque ele, além de achar que pode entender, ele acha que pode explicar. Não, e o problema... E Pedro fala que Paulo escreveu coisas que são difíceis de entender até para nascido de novo. Ô, cara, e o problema dessas igrejas, como você está falando, é porque os seus mestres, seus pastores, eles fazem um cursinho de 6 meses pela internet e são ordenados pastores. E aí isso é um perigo, porque entra essas doutrinas, heresias e tudo, e a pessoa não sabe como manejar isso. Nós vimos que os apóstolos ficaram com Jesus 3 anos. Aprendendo a prática e meio. Paulo ficou 3 anos no deserto aprendendo. 3 anos, e olha que Paulo tinha uma vasta bagagem imensa sobre o Velho Testamento. E ele ficou 3 anos aprendendo. Né? Então, por isso, a nossa igreja, a Greater Grace, a graça maior nos Estados Unidos e no mundo, nós temos cuidado de ordenar as pessoas. Né? Além de fazer um curso, e nós temos 3, 4 anos, a pessoa ainda fica um tempo servindo o corpo e sendo aprovado pelo corpo local para ser ordenado. Né? Porque esse é o perigo, é que as pessoas fazem um cursinho de 6 meses pela internet, é ordenado a pastor e nem é nascido de novo. Por isso que tem essa confusão. Aí vem prosperidade, vem isso, vem aquilo outro, e a palavra de Deus é abafada. E carrega multidões, rios de dinheiro. E o povo lá, o povo de Deus, está entendendo a dia a dia. É porque o ser humano, o homem natural, ele não quer ser confrontado. Ele não quer ser confrontado na sua situação, no seu pecado, no seu comportamento. E essa doutrina faz isso. Então, se você prega essa doutrina, a sua mensagem ela não é agradável. E ela não arrepia muitas vezes, né? E ela não gera, não dá muito ibope, não gera muito público. Mas se você contemporizar, adaptar, adequar a doutrina, a sã doutrina, de uma forma que ela se torne agradável aos ouvidos e que ela fale o que se quer ouvir, deixando de falar o que é necessário de falar, aí você consegue encher a igreja. Esse que é o problema. E é fácil fazer isso. Facílimo. Eu já fui convidado, vão ganhar dinheiro, senhor. Você entende de Bíblia, nós vamos ficar ricos. Não, mas eu não quero esse dinheiro, não. Eu prefiro, como diz em Provérbio, comer o meu pãozinho duro no cantinho do eirado do que ficar tendo ceia e banquete na mesa do ímpio. Não tem esses provérbios? É preferível um pratinho de sopa lá no cantinho do que um manjar, um banquete na mesa do ímpio. Perguntas? Só o pastor Geraldo fala. É para você segurar ele, não deixar. Temos 10 assuntos para debater. Mas pode deixar. Judeu, gente e igreja, as 7 dispensações. Elandes quer falar, não falou até agora. Eu dei muita oportunidade. Os 2 adventos, as 2 ressurreições. Você não consegue comprar. Eu não sou muito boa babá. Pode deixar. Os 5 juízos, a lei e a graça, as 2 naturezas do crente, a posição e o estado do crente, salvação e recompensa, crentes e profetas. Tá, o que eu queria dizer é o seguinte, Carlos, é porque é aquilo mesmo que o Geraldo... É que o preço na égua é 120. Que o Geraldo completou com você é o seguinte, porque, infelizmente, nós estamos divulgando ao vivo e fica gravado. Você fala infelizmente? Não. Tem pessoas que não vão entender o que você está falando. Então, eu sei que o nosso estilo de ensinar, categórico, é difícil para as pessoas entenderem. Então, toda vez que for levantado algum assunto, e, por exemplo, igual você falou, não, mas Jesus já veio para justificar a questão do adventista, é bom que você remende, no sentido de falar, não, isso é o que eles pensam. Que às vezes quando a hora que você falou aí, não, mas já veio, dá a impressão que você está concordando com eles e que eles estão certos e que nós estamos ensinando errado. Eu discordo absolutamente. Entendeu? Então sempre é bom arrematar no fim, falando que isso é o que eles pensam, não o que a gente fala. Porque às vezes do jeito que você fala, para nós que estamos acostumados, a gente sabe que é até um tom irônico, não é isso que a gente pensa. Mas para quem infelizmente não tem, por isso que eu falei infelizmente, não tem a maturidade de entender que realmente você está discordando, não concordando com isso. Então é importante frisar isso ao final. Citando como exemplo de Estraguese. Exatamente.
Você tem como fazer busca aí, o texto do Pedro, onde ele fala, Qual? Paulo fala sobre coisas difíceis de entender? Você tem como concordar? Achei. Em 2 Pedro 3:16, 3, 15 e 16. E tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Isso é o Pedro falando. Uns 20 anos depois que o Paulo já havia morrido. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar desses assuntos, ele está falando da vinda de Cristo, de escatologia. Como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. É só um versículo para ilustrar aquilo que eu estava falando a respeito de homens naturais que tentam explicar coisas espirituais. Não dá certo, não, né? O que Pedro está falando, que até para o nascido de novo, tem certas coisas que é necessário maturidade para poder conseguir entender o que Paulo está falando. E o pastor Geraldo já deve ter passado por essa situação como pastor, eu já passei como uma pessoa que ministra, muita gente já deve ter visto isso também. Às vezes você fala uma coisa clara, simples, óbvia, uma doutrina assim, muito ponto passivo, e fala com amor, levanta alguém na escola dominical ou na igreja, ou depois do culto, isso já me aconteceu muitas vezes, e vocifera, você não pode falar isso, eu discordo disso, isso não é, você não conseguiu entender isso, isso é tão claro, é tão óbvio, não, eu discordo, aí a pessoa tem tanto zelo pelo Senhor, ele quer advogar tanto a favor de Deus, ele crê tanto que Deus precisa ser defendido em seu caráter, que ele briga, ele discute, ele grita, ele vocifera contra o que você falou. E às vezes você fala uma coisa, não, mas Deus amou o mundo de tal maneira. Não, ele não amou não! Ele ama, mas não ama. Calma, por que você está gritando? Vamos sentar, vamos conversar. Não converso com herege. Falso mestre. Ele me chama de falso mestre. Mas, ou seja, tem doutrina. Para o que não é nascido de novo, você só ensina duas coisas. Você está perdido, legalmente condenado e precisa de Jesus. Ficar conversando escatologia, tentando explicar coisa mais profunda para não nascido de novo, é perda de tempo. Você está jogando pérola para pouco. Só se for um momento de Deus. Se a pessoa é neófita, ou seja, tem até 3 anos de convertida, você tem que dar leitinho. Você não dá o tropeiro cardíaco da Elaine para uma criança de 1 ano, de 2 anos. Nós vamos conhecer o tropeiro cardíaco. Você come, 20 minutos depois você tem ataque cardíaco. Está de pé ainda, né, o tropeiro? Não vai fazer não, Elaine. Não. Eu não vou na festa. Eu não quero que ninguém morra. Nossa igreja é pequena, se morre alguém, eu não te contar. É o tropeiro cardíaco, estou ansioso. Se morre alguém. Tem 2 coisas que eu vejo no futuro, é a volta de Jesus e o tropeiro da Elaine, cardíaco. E esse eu creio que está mais perto. Tomara que eu não coma esse tropeiro, né? Que eu seja promovido antes disso ou que o arrebatamento ocorra. Ô Carlos, Colossenses capítulo 2, versículo... Mas você viu o texto de Pedro falando que tem coisa difícil de entender, até por nascer de novo. E tem gente que ainda deturpa. Para sua destruição. Filipenses 2, versículo 4, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falácios. Raciocínio falado, ninguém vos engane. Infelizmente tem muitas pessoas no meio evangélico com raciocínio falácios, e esses começam 2,4 e eles enfatizam tanto algumas coisas. Não vi aqui não. Colossenses 2, Colossenses 4. Raciocínios que não estão de acordo com a palavra de Deus, ou dá muita ênfase a alguma outra coisa, e acaba induzindo a outros, inclusive nascido de novo, a ter o mesmo raciocínio. Sim.
E aí vem o perigo de ter heresia dentro da igreja. É assim que nasce uma facção inteira, uma denominação inteira. Isso já Então. aconteceu muitas vezes na história da igreja. Porque é o seguinte, se Deus permite O cara começa com uma opinião, daí a pouco vira um grupo, daí a pouco vira uma denominação. Por exemplo, Deus permite que eu ande com Carlos Hamilton. Carlos Hamilton está com um pensamento diferente da palavra de Deus, daquilo que eu vi no meu dia a dia. Da sã doutrina. Então é para que eu possa, de acordo com o Espírito Santo, dar a oportunidade de eu investir na vida do Carlos Hamilton e eu ser uma bênção para ele. Mas o que acontece muitas vezes? Você pega com os seus pensamentos que não, raciocínios que não estão de acordo com a palavra de Deus, acaba me induzindo. Em vez de eu te induzir, você me induz. Exemplo, né? E aí o que acontece? Foi tosquiar e ser tosquiado. Né? Exatamente. E aí eu saio daqui, vou ali na praça e prego uma coisa que está totalmente fora da palavra de Deus e vou defender aquilo. Então, por isso é um perigo. Eu estou muito ênfase ao ensino da palavra de Deus. Vamos ficar com o que a palavra de Deus diz. Vamos ter realmente deixar a sã doutrina, e eu falo da sã doutrina, não é doutrinas e preceitos de homens, como ele diz, estou indo fora, não. Que não tem nenhum valor contra a sensualidade. Colossenses 3, capítulo 3, 14. É o versículo do pastor Geraldo, eu e ele a gente fica zoando. Doutrinas e preceitos de homem, quando a sensualidade não tem valor algum. Né? Isso não é essas doutrinas, não. É a sã doutrina que Paulo falou assim: vem alguém que sentar com você e não tem essa sã doutrina, nem aceite com ele. Né? Se vem alguém, em Gálatas 1, Paulo disse, que vem com outro tipo de doutrina, que seja anátema. Não, o raciocínio hoje é outro. Se vem alguém que não fala de acordo com essa sã doutrina, mas paga bem para você pregar na igreja dele, vai logo. Pois, assim que está acontecendo, você sabe. Né? Mas infelizmente, eu já recebi muitas ofertas disso, já em Florianópolis, e eu podia ter, aqui também, lá em Paraná, poderíamos ter resolvido nossa situação financeira, mas eu preferi ficar com o que a palavra de Deus diz. Claro. Entendeu? Porque é fácil, você entra na onda. Aí cada aquilo. Em vez de eu ser uma bênção para você, você me faz tropeçar. Eu por causa de dinheiro. Eu anotei aqui, ó. O PG falou no dia 29/12/2013. Vai fazer um ano. O PG. Você sabe quem é o PG? É o pastor Geraldo. Tem o PG e tem o PC. Né? É assim que fala. O PG falou no dia 29/12/2013. Faltam hoje é dia 14. Daqui 15 dias faz um ano. Convicções têm que estar alicerçadas na palavra de Deus. Fundamental a palavra de Deus. Fora a palavra de Deus, passou e o bacana, sabe que já passou um ano praticamente, e nós estamos batendo na mesma tecla. Blim, 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 como tem que ser. Tem um ano que nós estamos falando a mesma coisa. E se eu anotar isso aqui agora, que você falou no dia 14/12/2014, lá em 2015 eu vou abrir falando, em 2013 o PG falou isso, e em 2014 falou aquilo outro. E se for lá em 2028, vai estar falando a mesma coisa de 2013. Se não tiver, graças a Deus que eu vou estar vivo até lá. Eu vou estar falando mesmo. Se tiver um arrebatamento, com essas comidas cardíacas aí, eu não garanto, não. Sim. Eu já te perguntei isso antes, mas realmente eu não lembro o que você respondeu. Com relação ao judeu convertido. Lembra que a gente está falando que assim, em Cristo aboliu a separação de judeus e gentios, e a igreja se converte e tal. Eu entendo isso. Eu não te respondi isso, não? Não, mas é aquela questão das bênçãos. Se o judeu convertido, ele continua recebendo as bênçãos por ser judeu ou não? Eu creio que não. Porque Efésios ensina que em Cristo não existe mais essa distinção. O muro já foi derrubado. Não existe mais judeu, mais brasileiro, mais norte-americano, mais angolano no corpo de Cristo. Nós somos agora uma outra nação. Nós somos um outro povo. Nós somos uma outra família. Então todas as vezes que recai para a igreja... Nós somos raça eleita. Um outro sacerdote. Não tem nenhumazinha que desobra do judeu para ser judeu? É porque, eu estou até aprendendo isso no livro do Samuel Falcão, A Predestinação, um livro muitíssimo bom, a respeito de consistência. Muitas das nossas dúvidas, das nossas inquietações teológicas e dos nossos erros teológicos é porque você trata 50%, 70%, 80% ou 90% das escrituras com um critério
E para um outros 10, 20, 30 ou 50% restante, você já trata com outro critério. E uma das normas da hermenêutica, que é a doutrina da interpretação das Escrituras, é manter a consistência de forma integral. Toda a regra que vale para um caso tem que valer para outro caso. Então, você nunca pode flexibilizar uma regra hermenêutica. Então, se as Escrituras ensinam que em Cristo já não tem mais judeu, nem grego, nem macho, nem fêmea, nem mulher se é mais. Eu nem sou homem mais. Entendeu? Agora, em Cristo, nós somos novas criaturas. Calma. HM. Aquela palavra de quinta-feira. Agora nós somos novas criaturas. Agora a gente não é considerado mais macho ou fêmea, mais judeu ou brasileiro ou angolano. Não, nem mas negro, nem deixa escravo. claro que o versículo não fala sobre macho e fêmea, não. O versículo fala, não há judeu nem grego, todos... Não, tem um versículo também que fala que... Não, tem. Vamos dar ele aí. Tem. Onde está escrito? Não, tem um que fala que não se casa e não se dá em casamento. Isso é outro texto. Não, mas nas epístolas... Em Efésios. Que não tem mais escravo nem livre. A procura na concordância para nós. Não, esse dos escravos eu conheço ele. Não existe mais nem judeu, nem grego, nem macho, nem fêmea, nem judeu, macho nem... fêmea? Macho e fêmea. Eu também, me desculpe. Precisando ler a Bíblia. Não. Mas aí quebra a questão da liderança do homem, da igreja, do pastor. Aí pronto, aí nós vamos virar uma bagunça. Calma, então é só achar o texto aí. Não, mas eu acho que é no sentido, não de... Pois é, mas o que eu estou querendo dizer, que é o assunto de Efésios, É Gálatas 3:28, olha lá escrito. do plano de vista, do ponto de vista de Deus, não existe mais distinções dentro da igreja. Não existe. Mas tem. Gálatas o quê, Geraldo? Não, Efésios 3:28. Desastre não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Aí. Mas olha o contexto disso aqui, cara. Onde você está? Em Gálatas 3:28. Eu achei que era Porque Efésios. todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de vendo? Não lembrava do versículo. também sois descendentes de Abraão e herdeiros. Mas não nesse sentido de organização na igreja, não. Não é de ser assexuado. Porque daqui a pouco não tem. Não estou falando de assexuado. Não, daqui a pouco não tem pastora, vão ter isso. Eu estou falando de assexuado nem de homossexualizado. Não, estou falando de assexuado. Não, até mesmo criatura que não tem- liderança da senão igreja, não vai daqui a pouco não tem passar. pastora, vão ter que não tem homem nem mulher, então vai. Esse aqui não é porque a mulher era considerada inferior? né? Não. Olha o contexto aqui, O gente. que ele está falando, Gálatas e Efésios concordam dentro do aspecto de que no corpo de Cristo, na igreja verdadeira, agora recentemente a gente estudou, Mas a igreja. crentes e profetas, dentro da verdadeira igreja, a igreja que é composta de nascidos de novo, não existem distinções, nem sociais, nem de gênero, nem de nacionalidade, de tipo algum. Todos nós somos um em Cristo igualmente. Do mesmo jeito que o mesmo valor que eu tenho no corpo de Cristo, você tem. Não. Quanto Uma a isso, mulher tem, um Onésimo tem, um Filemon tem, porque um você judeu pode tem, usar um essa brasileiro tradução, tem. usar isso aqui com Não, mas ênfase. O Carlos falou o contrário. Você não falou que a pessoa tem o mesmo valor. Você falou que não existe mais distinção. Não, porque distinção é uma coisa. No forma de tratamento de Deus para conosco. Não há Não estou falando de tratamento de Deus. Não, estou falando da visão dele. Somos todos iguais, gente. iguais nesse sentido. Sem distinção, Sem com o distinção. mesmo valor. Mas dentro da... A gente não pode... Por exemplo, que a pergunta da Márcia é sobre a questão de como o judeu é visto. Cultural. Sim, é que eu estou preparando para chegar lá. Porque senão a gente traz uma... É aquilo que eu te falei. Tem muita gente ouvindo e até pessoas mais jovens na igreja que não vão entender. Vai gerar uma confusão de pensar o seguinte... Se não tem esse tipo de distinção no sentido até de liderança mesmo, até de organização, igual a Bíblia fala, o pastor seja um homem que lidera bem sua família, não, isso não precisa mais, não pode ser uma mulher. Tem ensinos explícitos a respeito porque a disso. pessoa já não tem sexo, então não tem homem, não tem mulher, não tem distinção, então pode ser a mulher que dirige bem a sua casa, entendeu? Gera esse tipo de conflito. Não, gera um tanto de problema. É por isso que eu estou te falando, a gente tem que ter uma cautela. Se você ignorar o que está explícito em outras passagens. Não, pois é, e por isso tem que deixar claro. Esse aqui, né, é a questão de com Deus nos vê iguais diante dele. Não é a questão É aquilo que eu te falei. Ela tá. Deixa eu falar. É aquilo que eu te falei.
quando a gente está ensinando e instruindo, a gente tem que ser na totalidade, porque tem pessoas que não vão entender. E também, porque, por exemplo, tem os jovens aqui, que eu particularmente quero que eles entendam bem, principalmente meus 3 filhos são homens. Então, a gente tem que ter um zelo com relação a isso, porque, embora a gente fale no nosso tom de ironia e brincadeira, não já veio Jesus e tudo, mas tem que, peraí, eles vão entender que veio mesmo. Ah, não tem distinção, não tem distinção na forma do tratamento, da visão de Deus, porque somos todos nova criatura. Não existe acepção nenhuma. Não tem acepção nenhuma. Porém, existe sim uma hierarquia conduzida pela palavra de Deus para a igreja. Não, isso aí já é outra. A Márcia vai falar agora. Então, só... nós vamos chegar na resposta da Márcia. Ela fala. Só o subtítulo dessa passagem de Gálatas está falando Gálatas sobre a 4? lei, Gálatas 3. Eu sei que o subtítulo... A lei é a fé, né? É a questão, é a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Ele está falando sobre a questão de ser justificado, não é isso? Por fé. Então, E não tem aí não tem distinção. distinção. É. Aí está fora do contexto, não tem nada a ver com É. o sexo, homem e mulher. Tem a ver, não é isso? De ser justificado através de Cristo. Aí não tem distinção. Não tem distinção. Não é isso que está falando aí? É isso que você fala, pode falar também. Gálatas... Mas no início que você falou, deu uma impressão diferente. Por isso que levantaram. Você sabe, cabeção. Tá Olha aí, Udo. Agora quem falou sobre mulher? Não fala sobre isso. É que nem homem eu sou, Você mano. fez uma mãozinha aí. Uma mãozinha cruzeirinha. Você usou um versículo aí que não está de acordo diretamente com ele, é 2 Coríntios 5, 17, que nós somos novas criaturas. Mas Nós chegando... somos novas criaturas, sim. As coisas antigas se passaram. Agora esse versículo aí que não tem nada a ver com Mas isso. eu não sou mais bem tratado por Deus por ser homem em relação a Márcia pelo fato dela ser mulher. Claro, o mesmo claro, tratamento que eu recebo, ela recebe. O mesmo valor que eu tenho, ela tem. O mesmo valor que Filemon tinha, Onésimo tinha. Porque tem a questão da autoridade. Também. Masculina. Não, nós não E estamos falando de mesmo que eu autoridade. queira, eu tenho que aceitar. Não, tem a parte... Mas o assunto aqui não é governo da igreja. Não, mas nós não estamos dentro de que eclesiologia. tem distinção, Não, ainda tem. Porque a Bíblia contém passagens explícitas, claríssimas a respeito desse assunto, falando a respeito do governo da igreja. A sua oração... Que está lá em Tito e que está lá em Timóteo. A sua oração é tão valiosa quanto a da Márcia como a da Elaine. Entendeu? Chega lá. E a sua não é mais valiosa do que a nossa. Claro que não. Porque nós somos igualmente sacerdotes. Em questão de liderança, em questão de organização, Deus ele tem um jeito de tratar com o homem. Sim. O cabeça. O homem precisa A Bíblia é clara como você disse, né? É clara como... Não, quem fala isso é o Neves. Porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, assim o homem é o cabeça da mulher. Assim como... Então tem nessa questão... O homem precisa disso. Claro. Por isso que Não, Deus... a mulher que precisa. Não, o homem caído precisa de um... Não, caído. Se não tiver um guarda vigiando, tem uma placa conversão proibida, o cara faz a conversão. Ele precisa de uma espada, de um olho, de alguém, de uma autoridade. Então tem esse... Por isso que existe o governo da igreja. Mas esse é outro assunto. É claro também, por exemplo, Coríntios fala e Timóteo fala que a mulher permanece em silêncio na igreja. Não, eu falo, claro, não aceito que a mulher exerça autoridade sobre o homem. Sim. Então, negócio de pastora é antibíblico e não adianta colocar. Você está perdendo o público falando colocar, isso. Descer a goela abaixo que não vai descer, porque isso não está bíblico. E o pastor tem que ser casado, esposo de uma única mulher e não pode ser bígamo. E educar bem a seus filhos. Não, porque as pessoas entendem que o pastor não pode ser divorciado, mas o que a palavra ensina é que ele não pode ter 2 mulheres ao mesmo tempo. Não pode ter mulher. Bom, aí já é outro entendimento. Na nossa graça maior nós temos outro entendimento. E aí nós vamos... Uma coisa puxando, outra puxando. Então, mas aí já é outra mas e aí o judeu, então? Tá, então chegando, depois da cinema, o pregador tem que ser isso é bom pra ficar claro. Por isso que Carlos, dá desmunhecadinho e acabou. Isso é muito bom, para ficar tudo bem claro. A gente bota as coisas com clareza. A palavra de Deus tem que ser um ponto principal. Quem usa a rosa é o Rafael e ele ali, e eu que levo o chumbo. É para todos os irmãos. O olho aqui pelo menos está de preto, mas você guarda um rosa. Mas então, a questão cultural. O judeu, ele tem que continuar guardando o sábado? Não. Ele tem que festejar o Shavuot, o Pentecostes, não sei o que, as cabanas? Não.
Porque em Cristo essas distinções deixam de existir. Mas tem judeu que mesmo depois de nascido de novo, continua festejando. E até mesmo como isso para alcançar os judeus. Ó, vem hoje na casa aqui, claro. Isso aponta lá para tudo são uma faca de 2 legumes. Às vezes até para não ofender a família, né? Acabar claro. conquistando. Mas existem graus de comprometimento também. Claro. Existem graus de comprometimento. Isso vai ser de acordo... Então, te respondendo, obrigado ele não é mais. Ele não tem mais obrigação de guardar a Páscoa. Não, mas ele assim, não tem mais obrigação de obedecer nenhum cerimonial ou ritual judaico, depois que ele nasce de novo, o judeu. Assim como eu, como brasileiro, não tenho mais obrigação de ir no carnaval e etc. Porque é a nossa festa. Né? Então, é uma festa do brasileiro. O americano não tem obrigação de comemorar Natal. Mas existem instruções gerais dadas pelas Escrituras e existem adequações que o Espírito Santo faz em cima do que está revelado na Palavra de Deus a situações específicas que você vive. É o que eles chamam de logos e rema. O Espírito Santo rema, ilumina, esclarece uma passagem e dá uma instrução precisa em cima daquilo que já está escrito. Então, de acordo com o que você, ex-judia, vai vivendo no seu dia a dia, no relacionamento com a sua família, tem coisas que o Espírito Santo vai falar explicitamente, remar uma passagem da Escritura para você e falar, isso aqui eu não quero que você participe. Já tem outras que ele vai falar assim, ó, isso aqui eu permito que você participe, porque isso vai gerar uma oportunidade de alguma coisa. Vai ganhar alguém. Então, obrigação de cumprir o que fazia parte da sua característica nacional, você não tem mais. Mas se faz ou se não faz, isso aí é circunstancial. Ô, Carlos, e tem outro lado também, é o seguinte, que um judeu praticante, que está ali na sinagoga toda sexta-feira... Não, mas se não for na sinagoga depois nasce novo, é pecou. Não, um judeu ele perdeu a bênção. Um Paulo da vida, ele está todo praticante, conhecedor da Taná hebraica. Ele, quando ele nasce de novo, ele torna uma grande bênção, porque tudo que ele aprendeu, ele vai ver apontando, nossa, tudo vai ficar claro como é que foi a palavra? Claro como a água que eu passei. Isso, então vai ficar bem transparente para ele, então ele torna uma grande bênção. Agora, quando o judeu não é praticante, ele não tem conhecimento profundo do Velho Testamento, ele acha ele chama de religioso. Não, mas, Carlos, você está falando... bênçãos. Você está falando sobre o aspecto da lei de praticar. Eu estou falando sobre as promessas, as bênçãos de ser judeu. Não estou falando sobre a lei de praticar, não. A bênção da prosperidade. Porque é nítido que Deus deu uma bênçãos especiais. Você vê que os maiores cientistas judeus, os maiores ricos do mundo... E até os que vai contra Israel, dança. Tudo é judeu. E a gente vê que isso ainda existe, essa bênção, não é? Então agora eu quero saber isso, porque é fato que eles são abençoados. Sim. Você já viu na internet a LaFerrari? Google Imagens lá, LaFerrari. É um carro assim, fantástico, maravilhoso. LaFerrari. É uma Ferrari toda curvilínea, vermelha, linda. E existe o Fusca 75. Carburador, gasolina, cospe gasolina pelo cano, cuspiu até não sei, né? Aquela coisa horrível. O banquinho é todo esquisito. Eu sei que meu patrão tem um Fusca 75 e capotou ele. O volante saía na mão, ele quase matou meu filho, ia no carro encontrar com o cliente, saiu o volante na mão. O carro perde freio, ele capotou o carro, ele faz gambiarra. Daí hoje tem o judeu. Tá, o que você está me perguntando assim... Carlos, eu sou um judeu que nasceu de novo. Agora eu tenho bênçãos ferráricas, inimagináveis em Cristo. Ele já tinha. Eu posso contar com o meu Fusquinha lá da velha aliança? Pode. Eu não sei por que você vai querer andar com um Fusquinha 75 se você agora ganhou uma Ferrari em Cristo. Ou seja, as bênçãos que um judeu ao nascer de novo recebe em Cristo são muitíssimo superiores às bênçãos com as quais ele pode contar de acordo com a obediência veterotestamentária. Eu dispensaria. As bênçãos são espirituais. Não. Mas eu estou falando das bênçãos materiais. Não, foi dado ao judeu e eu acho que permanece ao judeu. Mesmo aquele que nasce de novo, ele não faz parte. Mas como ele tem
essa raiz judaica, ela está debaixo dessa bênção também. Mas, é isso que eu quero saber. Porque, você vê, Carlos, por exemplo, você citou lá, vamos supor lá que o criador da Microsoft, aquele que é judeu, o nome dele, o Bill Gates, ele é judeu. Ele nasce de novo. Então é uma bênção. E ele vai continuar do jeito que está ganhando 1 milhão por cada uma hora. Deus pode gerar entendimento na mente dele para que ele possa administrar bem aqueles bens a favor do Evangelho, como Deus pode quebrá-lo. Não, por isso que... Pode fazer ele pedir esmola. Por isso que há um caso, cada caso é um caso, depende do chamado de Deus. Na igreja local, no corpo local, por exemplo, eu conheço judeu pobre. Por exemplo, que inclusive o pastor Leonardo ajudava financeiramente aqui no Rio de Janeiro. Na Bíblia fala de um judeu pobre que passava fome, nudez e frio, Paulo. Então, o judeu paupérrimo. Então, agora é o seguinte. Ele contava com a vaquinha das igrejas. Mas isso foi depois, né? Eu estou falando antes. Isso foi depois dele nascer de novo. Mas antes ele era culto, ele tinha... Mas aí hoje também. Não, mas é um mito esse negócio de achar que todo judeu é rico. Não, mas que Jesus mesmo falou, os pobres, vocês têm eles o tempo inteiro. E ele está falando dos pobres de Israel. Mas todas tinha mendigo em Israel. Tinha aleijado lá no tanque de Betesda. As bênçãos materiais foi prometido a Israel. Desde que Israel se mantém em obediência. É o Monte Ebal, Auau e Gerizim. Os judeus. É a lei e graça. A descendência de Abraão, nós sabemos, por exemplo, em Gálatas, fala sobre a igreja, nós somos descendentes de Abraão. Mas aquele de sangue, ele tem suas bênçãos lá nos pactos que eles prorrogam, por exemplo. Inclusive, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, tal qual, como foi citado. Mas aí você está citando a bênção do terceiro. O que as Escrituras ensinam em Deuteronômio é que o judeu que tem o seu coração em Deus e na palavra, na Torá, esse é abençoado, materialmente falando. Aquele que tem uma atitude de rebelião contra a palavra de Deus, esse não recebe bênção material. Porque o Monte Ebal e o Monte Gerizim. O que acontece? Os judeus, eles, estou falando aquele que é praticante, ele carrega essa carga, apesar de porque o véu está coberto, está fechado. Então ele continua recebendo essas bênçãos. Ou essas maldições. Ele sabe disso, é tanto que no 10º dia do dia do perdão, eles correm, eles faz caridade, faz aquilo, matam a galinha preta. Isso, faz de tudo, eles jogam sangue, então eles têm esses rituais. Então, mas em relação à igreja, o judeu nascido de novo, ele está debaixo da bênção dada à igreja, a igreja universal, não a igreja universal de Jesus, lavada pelo sangue de Cristo, que é abençoada através do novo pacto, através do sangue de Cristo, que é um judeu. E que não está restrito a bênçãos espirituais apenas. A promessa para a igreja é de bênçãos espirituais, mas isso não implica que nascidos de novo dentro da igreja também não sejam abençoados financeiramente. Não, e Deus permite. Lembra daquele grande exemplo do dono da Colgate? Sim. Ele, 17 anos, ele é convertido, ele passando, assim, das pessoas que investiu na vida, ele falou, você nunca deixe de dar seus dízimos. Tira e honra o Senhor com isso. E ele começou a honrar o Senhor e depois, no final, ele estava dando 90% do valor líquido que ele recebia, em vez de dar 10%. Entendeu? E quando você estuda os dons e as manifestações do Espírito na igreja, um deles é o da de contribuição. Então, como é que você contribui se você não tem nada? Deus então tem pessoas é minoria, mas tem. Então tem que chamar, tem pessoas que chamam. A gente pode buscar esse dom? Oi? A gente pode pedir a Deus esse dom de contribuição? Poder pode, né? Não sei se vai ser atendido. Igual o Cliff pode orar para ser um bom baixista. Né? Não é o dom dele, mas pedir você pode, né? Pedir, você pode pedir qualquer coisa. E só para... Lembrando que existem aquelas respostas de oração. Sim, não espere, então toma. Né? Então, só para concluir também, com relação ao judeu, embora ele possa ser abençoado, mesmo estando nascido de novo e sendo parte da igreja, é bom lembrar que no arrebatamento ele vai junto, ele não vai participar com relação à posse de toda a terra,
do milênio. Daquelas nesse promessas com sentido. Israel não convertido na exatamente. igreja. Porque ele vai fazer parte da igreja. E a igreja numa posição superior aos judeus. Vai estar numa posição superior, então é uma coisa diferente, porque não tem como, agora eu vou continuar, então que agora eu vou possuir a terra. Não, já foi arrebatado, faz parte da igreja, então existe um equilíbrio aí. Talvez Eu quero meu fusquinho. talvez ele vai até ser abençoado financeiramente. Ele pode se perder pelo fusquinho mas, 75 de qualquer dele. forma, chegou a Não. TV, até ele vai junto. Mas vai ter que engolir a Ferrari. E no milênio eles vão ser um destaque geral. Oi? Eu estou falando judeu, no milênio vai ser um destaque geral. Porque as pessoas... Qual judeu você fala? Judeu terreno ou judeu convertido dentro da igreja? Não, o judeu terreno. Muitas mulheres vão querer casar com o judeu só para ter o sobrenome judeu. 10 gentios agarrando a hora da vez do A judeu. maioria das mulheres não quer casar porque o cara é judeu, quer casar porque o cara tem dinheiro. Não, mas Isaías fala que muitos... Se for casar com eles, vai não, casar com o mas Isaías fala que muitos vão querer casar só para ter o sobrenome. Status. Ter o sobrenome judeu. E Zacarias fala que 10 gentios de nações diferentes agarraram na vez da hora de um judeu e falaram: tu for, nós iremos, porque sabemos que o Senhor é contigo. Então eles vão ter um destaque no meio. Isso é o nosso assunto Do ano que do vem. estudo de quinta-feira aí. A qualidade de vida, a benção material. Nós estamos estudando esse assunto aqui nas quintas-feiras. Se você não puder aparecer só você pode nos chatear. Entendeu? Acho que deu tempo, né? Eu estou vendo ali 50 minutos e 45 segundos. Ok, vamos orar? O pastor pode orar para encerrar? A última escola dominical Do mês. Do ano. do ano de 2014. Porque o ano que vem nós temos uma